para o final do decênio. Né? Então, por que eu estou trazendo isso aqui como um dado relevante? Porque lá já deixamos uma dívida do PNE anterior para o PNE atual, que tem vigência até 2024. E lá já apareciam esses dados das nossas desigualdades. Então, essa média, quando eu olho essa média país 27,9 aqui na creche, a média não é ninguém. Né? Eu brinco às vezes quando a gente fala assim, o sujeito piagetiano, aquele que deveria com tantos meses fazer tal coisa, é todo mundo e não é ninguém, né? Porque nenhuma criança real é aquele sujeito. Então, esta média, ela também não representa a realidade brasileira. Porque para a gente ter alcançado essa média, significa que tem muita gente, muito município, muito estado abaixo disso. Ao mesmo tempo, outros acima disso. Por isso eu trouxe aqui o exemplo do norte e do sul. Um bem abaixo e o outro mais acima, a gente faz uma média, né? Mas nós não podemos olhar só para a média. Nós temos que olhar de uma maneira desagregada. Temos que olhar por estado, temos que olhar por cidade e ainda desagregando mais, olhar quais são os grupos familiares, qual é o território de moradia, quais são as condições socioeconômicas, qual é a realidade étnico-racial, para a gente identificar melhor quem está fora do direito. A pré-escola, que tinha lá 60% e 80%, a média país alcança 87%. Mas a gente tem a região norte com 78,8% e o Nordeste bem acima, né? 92,6%. O Nordeste tem uma característica de atendimento em tempo parcial, que na pré-escola, já muito antes, que aumenta essa possibilidade, esse percentual de atendimento. Em outras regiões, como aqui no Rio Grande do Sul, a gente tinha atendimento prioritariamente em tempo integral, tanto para creche quanto para pré-escola. Então, os nossos dados de atendimento na pré-escola vão ser menores, tá? Chegamos no nosso PNE atual com a dívida daquele PNE anterior. O que ele faz para a creche? Ele coloca o mesmo 50% de atendimento, que já era a meta 2001, 2010, agora para 2024, que é o ano que vem. Sendo que houve ainda um intervalo de 4 anos entre 2010 e 2014 para aprovação do novo plano. Então, a gente tem um período aí de 24 anos para atender esta meta de 50% da creche. Nós atendemos? Não atendemos. E a tendência é não alcance. Os dados da PNAD de 2019 apontam um atendimento de 37%. A campanha tem um relatório mais atual de 2023, que fala que no período de 14 a 22 a gente cresceu de 29,6% para 37,3%. Portanto, estamos muito longe ainda deste atendimento mínimo a 50%. A gente não está falando nem de atendimento à demanda, nem de atendimento à lista de espera. Seria um mínimo de 50% da população da faixa etária. Isso significa mais de 1 milhão de crianças a serem incluídas, quase 1,5 milhão de crianças nessa faixa etária a serem incluídas ainda na creche. Então, uma mesma meta por 24 anos, não atendida, e a expansão mais recente, ela vai na direção de parcerias público-privado, que é uma preocupação que nós temos que ter. Então, outra sinalização importante que eu trago aqui, olhar para essas parcerias que vêm sendo feitas com repasse de recurso público para a instituição privada, né? Eu vejo aqui que os dados do INEP apontam que o Ceará tem um atendimento a 34%, portanto, está abaixo da média nacional, e a região Nordeste como um todo, 33%. Esse é o último relatório do INEP, é o quarto relatório. O INEP produziu de 2 em 2 anos, 22, 20, 18 e 16, né? O PNE é de 14, tá? Então, a gente teve 4 relatórios. É bem importante olhar para esses relatórios e acompanhar as desigualdades neste acesso, tá? Quais são as principais desigualdades na creche? E isso a gente tem que olhar, quero que vocês prestem atenção nisto. A gente tem aquela média que está lá, ó, então vou voltar aqui no da média, tá? A média Brasil, lá pelo relatório do PNE, 37% de atendimento na creche. Quando a gente desagrega este dado, o relatório traz os dados desagregados, a gente tem 26,9% de atendimento para os mais pobres e 54,2% para os mais ricos.
Vejam a desigualdade que nós temos aqui. Esta é a maior desigualdade na educação brasileira. A renda per capita define se a criança vai ter acesso à creche ou não. Quando a gente sabe que as crianças com a renda familiar menor são aquelas que mais precisariam da garantia da vaga, né? São as crianças de grupos familiares mais vulneráveis, são as crianças de territórios mais vulneráveis, às vezes famílias com mãe solo, crianças de grupos familiares que têm ensino fundamental incompleto, um baixo nível de escolaridade que desemboca numa renda familiar baixa, né? Então, isso aqui, gente, assim, ó, só isso aqui eu acho que já dava um seminário a gente pensar sobre essa questão, sobre a nossa dívida histórica em relação aos bebês, pensando do ponto de vista da renda per capita, tá? E eu coloquei essa seta aqui porque é justamente isso aqui, quando a gente analisa os dados desde o início dessa trajetória dos planos, a gente já teve períodos em que esta desigualdade aumentou entre os mais ricos e os mais pobres, períodos em que ela caiu, períodos em que ela aumentou e que ela caiu, e agora ela está em queda, desculpe, em crescimento, está nessa ponta aqui, ó. Ou seja, a gente está andando para trás na garantia do direito para os grupos mais vulneráveis, porque a gente está com um processo de ascensão desta seta que mostra a brecha entre os mais ricos e os mais pobres no acesso à educação. Então, acho que isso é uma questão que nós temos que disputar nos planos de educação em relação à faixa etária da creche, em relação a políticas, estratégias que sejam colocadas nos planos que nos garantam o atendimento e o monitoramento no âmbito de cada município em relação às suas políticas de redução da desigualdade. Isso está lá no plano, tá, gente? Aqui, acho que no outro slide eu chamo atenção para isto, deixa eu ver em qual deles que eu vou chamar atenção para isso. Aqui, ó. A questão do acesso à creche e a questão da redução das desigualdades, tem estratégias no plano atual para cada uma dessas coisas. Só que essas estratégias, elas não foram cumpridas, elas não foram acompanhadas, elas não foram fiscalizadas, né? Então, a gente precisa avançar neste nosso plano atual em estratégias que nos garantam acompanhamento. E eu sugeriria também, como disputa para nós, não apenas olhar para a média Brasil, porque aqui eu estou olhando para a média Brasil, o que significa que se a gente for olhar para alguns municípios, para alguns estados, a situação é muito pior. É muito pior do que essa realidade nacional, porque essa aqui é a média país. Na média país, a desigualdade para o acesso dos bebês está em 27,3, em crescendo, tá? Vejam o absurdo que é isto, né? Então, a diferença de chance de conseguir a vaga em creche para um bebê que é de um grupo social mais favorecido ou de um bebê que é de um grupo social mais vulnerável. Essa desigualdade que marca a sociedade brasileira se coloca desde o berço. E a gente pode dizer que desde antes, né? Desde o direito a um pré-natal, a um atendimento de saúde adequado para as melhores condições de gestação. Então, isso é um destaque que eu gostaria de trazer para a discussão, para o debate que vocês vão fazer depois. A localização de moradia, se rural ou urbana, é outro elemento que marca bastante. Então, cada município, cada estado tem que olhar para a sua realidade. Vejam que o bebê da área rural está com a média de atendimento no Brasil 21%, enquanto bebê que reside em área urbana, 40%. Em relação à raça, cor, brancos 40%, negros 34%. Temos uma desigualdade étnico-racial também. E o recorte estadual, vejam o que a gente tem aqui. Roraima, com atendimento na creche de 11,8%, dados aí do relatório do INEP de 2022, e São Paulo 52,4%. Então, vejam a chance do bebê que nasce em São Paulo ter acesso é bem maior. E São Paulo já tinha alcançado lá em 2019 o atendimento a 52% da população. Claro que se eu olhar dentro de São Paulo, se eu desagregar dentro de São Paulo, eu vou ter as diferenças também dentro de São Paulo, mas a média estadual praticamente 5 vezes maior do que a média de um bebê que nasce em Roraima, tá, gente? Então, esse slide é para chamar atenção para as nossas desigualdades, e daí cada município e cada estado tem que olhar suas desigualdades e trazer esses dados para a disputa na Conferência Estadual de Educação.
E aí, lá no texto do Plano Nacional, quem for ser delegado lá no Plano Nacional, a gente tem que garantir